Bom, pessoal, como eu disse a vocês, hoje eu tirei o dia aqui para fazer os áudios sobre alguns estudos escatológicos, né? Que significa a interpretação aí do fim dos tempos e dos símbolos do Apocalipse, né? Que nós aqui dentro do contexto geral estamos estudando e apresentando aqui, não é? Afinal, estamos falando da guerra do cume da montanha, né? Da guerra das guerras, do conflito global, né? O último conflito da humanidade. E agora interpretando na minha concepção, né? Volto a dizer a todos que isso se trata da minha concepção, né? Interpretando essa parte do texto que fala sobre a besta que vem da terra, né? E que é muito clara, que ela tem 2 chifres do cordeiro. Eu vou ler até o texto de novo aqui para vocês perceberem. Eu já li, mas eu vou ler de novo aqui, né? No capítulo 11, no versículo 11 do Apocalipse 13, João diz assim: E eu vi subir da terra outra besta, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até faz fogo descer do céu à terra diante dos homens, não é? E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Bom, na verdade é o seguinte, eu sempre falo isso aqui, é de acordo com a minha interpretação, porque nós estamos mexendo com assuntos muito sensíveis, né? Que algumas pessoas tratam de maneira muito radical, muito, né? Quando eu fazia os meus áudios aqui falando do Papa Francisco, a minha visão, a minha opinião sobre ele, algumas pessoas vinham ofender, vinham xingar, né? Fanatizados, né? E nós aqui estamos dispostos a falar de uma maneira mais científica, né? E não de maneira fanatizada. Eu não quero falar para fanáticos e eu também não pretendo abrir a cabeça de nenhum fanatizado de qualquer assunto, mas essa aqui é a minha opinião. Para mim, essa besta que veio da terra, ela tem 2 chifres de um cordeiro, porque o que é o cordeiro? O cordeiro é a simbologia bíblica para Jesus Cristo, né? O cordeiro de Deus, né? Então, quando ele diz que essa besta tem os 2 chifres de um cordeiro, essa besta ela se assemelha teoricamente aí a Jesus Cristo, porque é um cordeiro, né? Ela deveria representar o cordeiro, se ela tem 2 chifres do próprio cordeiro, né? Então, de quem nós estamos falando? A minha interpretação recai sobre a cabeça da cúpula da maior religião global, a religião católica, e o Vaticano. O Vaticano ali, ele tem, por exemplo, os 2 papas, né, que a população desconhece. Tem o papa que nos é apresentado, o papa branco, aquele que nós sabemos que é o papa, e o papa negro, que é aquele que controla todas as finanças e faz a lavagem de dinheiro para os cartéis financeiros, a outra besta. O Vaticano e a Igreja Católica foram responsáveis por muito sofrimento do povo na Idade Média, com a sua Inquisição totalitária. Então ele também se comporta como uma grande besta. Eles impediram muitos avanços ali da ciência naquela época. Vocês sabem do que eu estou falando. Leonardo da Vinci escrevia no espelho para que não fosse pego pela Inquisição. Era um gênio, não é? Galileu Galilei também teve problemas. Joana d'Arc teve muitos problemas porque ela se dizia médium, né? Que ela ouvia vozes de pessoas que indicavam os locais da batalha que eles acabavam vencendo o exército francês sob a influência dela. E ela foi queimada como bruxa.
segundo a ideologia espírita, né, de Allan Kardec, Jeanne d'Arc, ou Joana d'Arc, era uma médium. E a cúpula da Igreja Católica mandou queimar. Então essa besta, quando ele fala assim, o João Evangelista, que ela tem os 2 chifres de um cordeiro, os chifres representam aí os 2 controles. O controle moral e o controle, né, institucional e o controle ideológico e o controle financeiro. Os 2 papas. E recentemente morreu o Papa Negro, que era, se não me engano, espanhol, Adolfo Nicolas. Morreu com 83 anos, coisa de alguns meses atrás apenas. Vocês podem pesquisar no Google. Então, essa é uma interpretação meio, né, que eu faço, né, e o Vaticano está junto com esses grupos globalistas, né, tanto que é muito estranho, eu afirmo, aquela queda do Papa Francisco, né, de uma maneira muito misteriosa, renunciando, e fazia 600 anos que um Papa não renunciava, né, e de repente entra esse cidadão que hoje ocupa, né, a cadeira papal ali, o trono de São Pedro, né? E ele veio de uma linha que controla as finanças do Vaticano, né? Que são os jesuítas, né? Que também controlam uma parte, não o todo, uma parte da maçonaria, não o todo. Todo mundo acha que a maçonaria é uma coisa só e não é. Não é. A maçonaria é um conjunto de lojas que fazem estudos secretos, de sociedades secretas. Nem todas elas estão envolvidas aí com a conspiração global. Só que tem aqueles que nada sabem, nada conhecem e já vêm para o julgamento apontando que todos estão envolvidos. Tratam do assunto, a maçonaria, como se fosse uma coisa só, extremamente unificada, e não é. Não é. Eu garanto a vocês que não é. Existem linhas de pensamento, linhas de atuação completamente diferentes, não é? Bom, mas voltando aqui. Então, na minha visão, a besta que vem da terra, né, e que tem os 2 chifres e o cordeiro, para mim é a cúpula da Igreja Católica Apostólica Romana, representada pelo Estado do Vaticano, que é aliado dos grandes cartéis financeiros e agora está junto no processo para toda a escravização da humanidade. Isso sem falar, né, volto a dizer, o passado ruim, o passado negro do Vaticano e da cúpula da Igreja Católica em todo o processo da Inquisição, durante o período da Inquisição. Isso não significa dizer que a Igreja Católica seja falsa e que os padres paroquiais, os bispos, né, a cúpula menor da Igreja e os fiéis sejam impostores, de maneira alguma. Tem muita gente com muita fé, muitos padres honestos, muita gente brilhante dentro dessa religião, né? Mas que infelizmente a cúpula lá em cima ela está contaminada por todo esse processo. Essa é a maneira que eu vejo essa outra personagem do livro do Apocalipse, a besta que vem da terra com os 2 chifres do cordeiro. Então eu quero agradecer a todos, né, principalmente os inscritos, aqueles que colaboram com o canal e aqueles que compartilham os nossos áudios. Muito obrigado a todos vocês. E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. E eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 anos de comuno-socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Comuno-Socialismo. Ele vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2, porque nós não confiamos mais nesta plataforma, não é? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu peço a todos vocês que gostam dos áudios que se inscrevam também
nesse nosso segundo canal, chamado Geopolítica e Comuno-Socialismo. O link desse canal ele vai estar sempre na descrição dos novos áudios do Geopolítica e Operação Retomada e no espaço de comentários também. E quero também convidá-los a assistirem os vídeos históricos que estão disponíveis naquele canal. É um canal que foi feito para uma série que vai contar todas as tragédias que os comunistas praticaram em 100 anos, né? Desde que eles chegaram ao poder na Rússia, lá em 1917. Muito obrigado a todos e inscrevam-se lá naquele canal também, ok? Valeu, pessoal!